tudo certo? Seja bem-vindo aqui para mais um episódio aqui do nosso podcast Negócios Digitais. Estou aqui com um grande parceiro hoje, cara, vocês vão conhecer, que se tornou aí inicialmente um prestador de serviço, depois um amigo, né? Quem sabe sócio em algum momento. Que maravilha. E já começa a promessa aqui, não pode prometer para Tá advogado, né? Galera, vamos lá. Thiago Aravello aqui, tá? Esse é o nosso quadro aqui, que é o Fora da Caixa. Tá? A ideia é trazer para vocês aqui um conteúdo um pouco diferente de performance, e-commerce, né, no geral. Falar para vocês um pouco de assunto que tá nesse universo, né, mas está ali rondando um pouco mais, né, o contexto do e-commerce do que de fato ali o dia a dia, né, e o e-commerce como um todo. Thiago, seja bem-vindo aqui, cara. Obrigado demais. Uma honra. Cara, que isso. Ainda mais agora que eu vou ser sócio. Olha, não pode prometer, cara. Não pode prometer, não. Não faça isso, galera. Com advogado, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Mas fala lá, cara. Se apresenta pra galera aí. Não vou nem dar muita introdução, porque eu tenho certeza que a galera vai se surpreender com bastante coisa, né? Assim como eu. Tem bastante curiosidade legal, mas fica à vontade aí. É difícil a galera ser curiosa com advogado, né? Porque normalmente é burocracia que só, mas a gente vai tentar trazer pelo menos umas dicas práticas de como que o povo consegue ganhar dinheiro ou pelo menos deixar de perder. Resumindo, eu sou sócio fundador do TC Advogados. A gente está para mudar de marca, mas aí não dá para colocar o spoiler porque alguém vai lá e registra. Mas a gente está para mudar de marca. A gente é especializado, eu pessoalmente tenho muita experiência em M&A, fusões e aquisições de empresas, que é uma parte que a gente ajuda muito o Grupo Velo. O escritório é full service, então tem direito do consumidor, tem trabalhista, tem civil. Só coisa legal, né? Só coisa tranquila e tal. Uhum. Mas segmentado em empresas. A gente só advoga para empresas e ou empresários. Por óbvio, quem está no time, os diretores, executivos, os empresários, a gente advoga, mas é focado em empresas. Então, em resumo, esse é o Thiago profissional hoje. Legal, cara. Mas você falou uma coisa que... Só um comentário que é... Depois você tem uns ganchos legais aqui, mas... Quando você fala, né, um assunto chato e tudo mais, né, mas vamos tentar trazer aí. Mas um ponto que eu falo direto, né, a gente tem o nosso evento presencial, né, e lá no evento a gente tem, às vezes, por exemplo, palestras de tributário, também do assunto mais jurídico, a gente quer até levar você lá para trazer um conteúdo para a galera, né, e na maioria das vezes a gente acha que a galera vai ficar meio off e tal. Lá vem, fala pro cara que você não vai... Exatamente, é chato, mas fala pro cara que ele não vai pagar mais tanto imposto. Fala pro cara que ele vai economizar dinheiro. Fala pro cara que ele não vai ficar na mão do sócio dele, o sócio dele vai passar a perna nele. Aí o jogo mudou, entendeu? Aí fica interessante. Eu acho que todo mundo aqui já passou por algum problema desse, né? Eu brinco que tem um livro, chama Socorro, eu tenho um sócio. É isso que eu vou ajudar na vida dele. Não. É muito bom, é curtinho. Ele fala algumas coisas de cotidiano, às vezes até coisa boba, é meio caricato, mas é muito bom. Às vezes a esposa colocando na cabeça de um sócio. Você trabalha demais, o outro não trabalha nada, começa a jogar um contra o outro. É bem caricato, mas é legal para mostrar algum cotidiano que acontece mesmo na vida das empresas. Normal. Às vezes briga entre sócios e a gente consegue, se não resolver ali, que eu brinco, a gente estava falando um pouquinho antes, cara, o processo é a última linha, a última instância, você não deve chegar lá. O negócio é prevenir, muitas vezes você consegue prevenir com contrato bem feito, acordo de cotista e por aí vai. E mesmo que isso não resolva inicialmente, eu acho que tem um lado de você mediar, né? Um pouco dali, né? Tem um norte. Eu falo pra galera assim, né? Por que eu acho interessante esse conteúdo, né? De jurídico, leis e tudo mais? Porque quando a gente foi crescendo, né? Aqui no Grupo Velo, a gente foi começando a ter alguns problemas, algumas dores de cabeça, né? E no começo, uma ou outra dor de cabeça não era tão grande assim, ao ponto de falar, pô, beleza, preciso contratar um advogado. Pra mim era uma loucura, contratar advogado era pra empresa grande, igual esses caras que você atende aqui, ó, esses caras que não arranham nem o calçado, entendeu? Então, sei não, viu? Não arranha nem o calçado. Quem dera. Não posso ficar falando muito de número aqui, não, senão depois você quer aumentar o FII, aí não dá não. Mas assim, a gente fica, né, olhando e fala, cara, isso aqui é pra gente grande e tudo mais. Mas quando vai vindo o problema, né, no dia a dia, e vai vindo uns negócios mais sério, o empresário, o empreendedor, né, ele tá no dia a dia do negócio. Ele tá vivendo aquilo dali. Ele tá emocionalmente envolvido, né? Aí tem um problema jurídico. O dono vai tentar resolver. Qual que é o problema? Qual que é a tendência?
A tendência é da desse merda. emocional. É da merda, velho. É da merda. Por quê? Porque o cara tá com a emoção do dia a dia. Sim. Entendeu? Aí quando você tem, de certa forma, o advogado para ele ir lá e fazer essa mediação, às vezes você fala, pô, mas eu pago advogado e nunca fiz um processo na vida. Cara, que Perfeito. bom. Que bom. Perfeito. Um ótimo advogado, entendeu? Uhum. Porque se ele consegue resolver sem gerar esse problema, cara, e sem você ter que ir lá e fazer isso tudo, cara, isso, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como, né, você atua aqui com a Velo, né, com a prestação de serviço, mas até adiantando para a galera, hoje chegou num ponto, né, que a gente vai começar a fazer aquisição de empresa, que eu mesmo nem participo tanto, às vezes, do processo de aquisição. Né? Eu faço o lado comercial. Faço o lado comercial. Uma coisinha ou outra, Thiago, isso aqui dá, isso aqui não. É porque a gente vai acostumando e toda essa experiência, a bagagem que a gente vai tendo, igual tem você, tem Carol Pfeiffer, que é do Shark Tank, tem Sérgio Zimmermann, que é do Shark Tank, tem MRV, que é a empresa de capital aberto, que são clientes do escritório, eles vão te dando repertório. Só esses são grandes, né? Isso, tem uns pequenininhos lá no escritório, os tubarões lá do Shark Tank, um grupo Velo, que você aprende muito e você consegue tirar problema. E o que eu brinco muito, cara, o sócio é você pegar, pensa no casamento. Cara, você tem lá a Daiane, sua esposa. Que além de casada, é sócia ainda. No seu caso é um pouco mais difícil. Mas a sociedade é o quê? Te amo, amor. Cara, pensa no casamento. Tira o amor, você tem um sócio. É isso. Não, mentira. Cara, é isso. Eu amo meus sócios. Não, a gente pode amar, mas a sociedade é isso. Para. É dividir prejuízo, é dividir lucro, dividir responsabilidade, dividir decisão, só não tem o amor. Por isso que é um pouco complicado. Mas quando você consegue fazer alguns ajustes, alinhamento de expectativa, tudo se resolve. Isso é verdade. E uma coisa que eu penso bastante sobre isso, cara, é a questão de desgaste, né? Na maioria das vezes que eu já tive algumas sociedades, né? Inclusive com parentes, né, próximos, né? Então, tive sociedade com amigos, com a minha mãe, com outras pessoas. E, cara, até, de certa forma, chegar na Velo, né, na estrutura que eu tenho hoje, eu não tinha dado certo com sócio nenhum, né? E aí tem duas coisas aqui, né? Primeiro, me conhecer para entender que tipo de sócio eu preciso ter e quais são os acordos que eu preciso ter com ele, entendeu? Mas principalmente eu percebi que o desgaste é o que mais impacta, né? E quando a gente, por exemplo, tem ali a assessoria jurídica, quando a gente tem alguma coisa que a gente coloca no meio do caminho, eu posso culpar você. Entendeu? Cara, sabe o que é? Meu advogado, o cara é complicado, mas fica tranquilo, tá tudo certo, eu vou falar com ele lá e a gente resolve. Mal sabe que foi eu que pedi pra fazer isso. O policial bom, o policial mau. Isso. Porque senão você se desgasta, cara, com o cara no dia a dia. Sim, a relação e depois... Se ele te odiar, tá tudo bem. Se ele te odiar, tá tudo bem. De certa forma, tá tudo bem. E eu tô no papel do advogado ser odiado. Exato, tá tudo bem. Aí eu falo pro pessoal lá na agência a mesma coisa, né, das empresas, financeiro. Cara, o fornecedor, ele tem que odiar o financeiro mesmo, entendeu? É o financeiro. Sim. Por quê? Porque se ele odiar a operação, se ele odiar o dono, ele sai daqui, entendeu? É a última linha, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Eu briguei com um sócio, eu tive um problema com alguma coisa. Dali pra cima, quem que resolve? Não, só a justiça, só um juiz. Exato. Entendeu? Agora, se você tá lá e faz esse processo todo, e depois chegou, eu posso ainda intervir. Então eu ainda posso chegar e mediar, eu ainda posso chegar e tomar uma decisão diferente. E eu não vou estar 100% emocionalmente ali naquilo porque eu não vivi aquela briga, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença mesmo. Mas conta um pouquinho mais sobre essa questão aí, você falou de quem você atende, cara. Essa galera aí do Shark Tank, né? Então, Carol Pfeiffer, Sérgio, cara, são duas grandes referências aqui, né? Até pra mim mesmo, eu acompanho bastante, principalmente o Sérgio. Sim, é varejo, né? Varejo, exatamente, tem tudo a ver ali com o que a gente faz, né? MRV, cara, os caras são enormes, né? Você falou capital aberto. Sim. Né? Então, maior consultor da América Latina, se não me engano. Só um pouquinho, entendeu? Né? Você atende ali o Grupo Velo com todas as nossas empresas. Então, fala um pouquinho desses clientes, né? Desse perfil. Você falou ali no começo sobre o M&A, né? O direito empresarial e tal. Mas como que seria um pouco disso na prática mesmo assim? Principalmente falando dessa galera aqui. Os que mais fazem, por óbvio, é Sérgio e a Carol do Shark Tank. E muitas pessoas gostam de saber como que funciona o programa, como que faz para participar, quando a empresa vai, o que acontece depois. Calma aí. Não pode dar spoiler, não, para segurar a galera. Eu já fico ansioso, porque eu gosto, porque daqui a pouco já vai ter gravação.
Ah, já vai ter edição desse ano, né? Já vai ter Começa edição agora, né? desse ano. Abril, maio, né? Vai ser em maio. Já Maio. começa a nova gravação e eu tô lá de novo. Pegar o processo do Eu zero quero saber disso aí depois. até assinatura. Mas advogar para esse tipo de empresa, aí eu acho que eu posso até contar um pouquinho da minha história, como eu fui parar, por exemplo, na MRV. Boa. Foi a primeira empresa, digamos que grande. É porque ninguém acorda, nasce, que quero ser advogado. Não, cara, eu quero passar o resto da minha vida resolvendo o problema dos outros. É quase um psicólogo. Não faz o menor sentido, É entendeu? quase um psicólogo Então, assim, nenhum, né? ou ganha bem, ou me explica o motivo aí, cara, porque pra mim não faz sentido, não. Cara, eu fui pro direito por causa da minha tia e do meu primo, principalmente. Meus pais, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Meu pai se afastou muito de mim e da minha mãe, por óbvio. Ele ficou bravo com a separação. O filho que não tem nada a ver acabou pagando pato. A minha mãe me criou sozinho, com um salário mínimo e meio. A partir de então, a minha tia era juíza na época, e ela que ajudou a pagar os estudos. O meu primo, que é filho dela, era advogado. Hoje ele pivotou a carreira dele, está bem melhor do que eu. Ele brinca que hoje ele está na melhor fase da advocacia. É que ele contrata advogado. Isso é boa. Largou a advocacia. Isso é boa. Ele cansou de resolver o problema dos outros. Mas voltando, ele me dava roupa, etc. Eu acabei tendo ele, como meu pai se afastou, como uma figura paterna, masculina, acabei espelhando ele. Óbvio que não como um pai, mas a primeira referência masculina eu tive nele, então acabei sendo um pouco influenciado para ir para o mundo do direito. E no meio desse caminho, minha mãe também tem muita responsabilidade, porque ela me deu muita responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu lembro que mais ou menos com uns 12 anos, ela falou comigo: Thiago, eu não olho mais suas notas, não vejo mais boletim seu. Você sabe que é uma luta, eu, sua tia, te ajudando a estudar. A única saída que você tem é o estudo, não olho suas notas mais. Então, com 12 anos, eu tinha que passar de ano. Minha mãe não ficava, você tirou 60, você está de recuperação. Não, era eu. Mais ou menos com uns 15 anos, por aí, eu quis fazer um curso de inglês. Aí minha tia, que sempre ajudava, falou: mãe, quer que você não quer? Eu falei assim: você fica com vergonha. Ô mãe, pede pra minha tia pra pagar curso de inglês pra mim. Aí minha mãe, muito sábia: olha, eu não vou pedir não. Te levo lá na casa da sua tia, você vai lá e pede. Que é minha cara, eu pedindo pra minha tia. Contanto que depois, aí eu estudei na Federal, quando eu passei, a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe, a segunda foi minha tia, com a responsabilidade: ó, o investimento que você fez deu certo. Passei no AD, mesma coisa. Aí como que eu fui migrando para advocacia? Aí no meio desse caminho, quando eu fui fazer vestibular, esse meu primo é duraço. Ele não guarda palavra não, o que ele tem que falar, ele fala. Aí eu com 17 anos, você vai escolher vestibular, muito novo, né? Você não tem muita experiência. Falei: ô primo, chama Fabiano. Ô primo, gosto muito de esporte, tô pensando se eu faço direito ou se eu vou para educação física. Aí eu já me dá uma porrada. Educação física. Falou assim: Thiago, deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Você é pobre, sua mãe é pobre. Cara, pra que você vai dificultar ainda mais sua vida? Cara, vai pro direito, eu consigo te ajudar, tem minha mãe, você consegue fazer estágio, é muito mais fácil. Aí assim eu poderia ir pra casa chorando: ó céus, ó vida, eu sou pobre. Eu não, só pensei: pô, é isso mesmo. Cara, sou pobre, é muito mais difícil, tô pensando entre os dois, vou pro direito. Aí fui pro direito. No segundo período, eu comecei a fazer estágio no escritório desse meu primo, no escritório de médio porte, que já advogava para a MRV. Ali foi meu primeiro contato com a MRV. Aí fiquei no escritório mais ou menos uns 6 anos, cheguei a formar, fiquei lá 1 ano e meio. Aí vi que era muito difícil crescer lá. Saí para estudar para concurso, mas ao mesmo tempo minha mãe não tinha condições de me bancar, então eu ficava advogando. As pessoas iam indicando cliente. Uma hora chegou num ponto que eu não estava nem estudando direito, nem advogando direito, porque eu não tinha escritório, tinha que atender as pessoas em casa, comecei a perder cliente. Aí um amigo meu estava numa situação similar: Thiago, vamos abrir um escritório? Ah, você começou com um sócio, então? Com um sócio. Abri o escritório. A gente, com 6 meses, já estava pagando o escritório, sobrando muita grana. Não é normal na advocacia. A gente ficou mais ou menos uns 3 anos, advogava muito para pessoa física.
E eu tinha aquela, cara, MRV, muito top, advogar para MRV, os caras são diferentes, é outro processo, tem gestão, etc. Eu bati nessa tecla, ele não queria advogar para pessoa jurídica, sair fora igual casamento que você foge, cara, pode ficar com tudo, fica o escritório, fica com o cliente. Nesse meio tempo, meu primo tinha fechado o escritório dele e ficou só com a MRV com casos estratégicos, processos estratégicos. E eu já estava trabalhando de ghostwriter, que, cara, eu fazia tudo, meu primo assinava, eu não aparecia. Ele falou assim, Thiago, vem pra cá, fica trabalhando com a MRV, começa a aparecer, as pessoas saberem quem é você, porque depois é mais fácil né? Fazer a sucessão, porque tem 1000 escritórios querendo advogar para a MRV. Não adianta eu falar, cara, tem um primo meu que é muito bom, os caras não te conhecem, você não vai entrar. Aí, assim, a gente fez a sucessão, meu primo voltou a ter escritório, virei sócio dele, ele foi migrando um pouco pro mercado financeiro, foi uma transição pouco natural para eu ter de novo meu escritório, que hoje eu sou o único sócio. Não que eu não queira ter outro sócio, mas a situação hoje, só tenho eu de sócio. Nesse meio do caminho, eu conheci a Carol Pfeiffer, eu fazia parte de um instituto. O instituto era voluntário, o instituto, os associados são todos voluntários, diretoria, todo mundo. Ela foi palestrar. Para quem é de BH, sabe que o aeroporto é longe demais de BH, fica em Confins. Aí, como um associado voluntário, você não tem taxista para você pagar para o palestrante que vai lá. Peguei a Carol no aeroporto, 50 minutos até chegar em BH. Ela foi você vai conversar comigo. Vai. Ela foi num domingo, no horário do almoço. Cara, 50 minutos. Ela... Não, vamos almoçar comigo, eu vou encontrar com um amigo meu que tem restaurante aqui e tal. Fui almoçar, fui parar na casa do amigo dela, saí de lá 10 horas da noite, como um bom mineiro, né, que fala muito. Tranquilo. Aí acabei criando conexão com ela, ajudei muito ela, ajuda até hoje, no Instituto de Educação que ela tem, do Teotorinho. Cara, um relacionamento de 1 ano e meio, até que ela pediu para eu ajudar a fundar a aceleradora dela. E não como advogado, me ajuda a dinastia, que é a aceleradora da Carol. Me ajuda a montar o início, hoje eu estou com muita empresa investida, não estou conseguindo tomar conta sozinho, que ela faz reuniões periódicas com todas as empresas, ela é bem próxima, não estou conseguindo tomar conta sozinho, estou precisando melhorar a gestão. Aí assim eu ajudei no início, hoje o time já está bem grande, eu não conseguiria ajudar nos dois, ajudei ele no início, aí hoje fiquei só com o jurídico. Até eu tava lá antes de ontem e ela brincou, o prédio tá maravilhoso. Falou assim, Thiago, você foi o primeiro a acreditar nisso aqui. Primeiro. Muito massa. Tanto que a gente chegou quase a fazer o nosso evento de São Paulo lá, né? Tava negociando coisa que não tinha o tamanho que a gente precisava, mas lá ficou muito legal. Sim. Aí daí aí fui pro Shark Tank, de lá conheci o Sérgio, o Matheus, que é nosso amigo cliente do escritório também, nos apresentou. Aí a história começa a ficar bonita, mas teve tombo. No meio do caminho, esqueci de falar, mas foi animador de festa infantil. Trabalhei vestido de Batman, de palhaço. Apanhava até dos meninos. Uns que eram mais chatinhos, quando estava escondido, eu dava um beliscão, né? Mas tinha que fazer. Então, em resumo, hoje eu cheguei nesses clientes por causa disso. Um pouco da trajetória, hoje cresce um pouco mais orgânico, até mesmo por causa desse posicionamento. E o que é legal disso daí, cara, um gancho, né, é que tem uma parte ali que você falou, né, que como você entrou na advocacia, né? E aí você falou, meu primo, minha tia e tudo mais. E é muito uma questão de referência, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida em ser advogado. Apesar, assim, eu tenho 2 ou 3 irmãos que fizeram direito, né? Mas não são advogados, fizeram só o direito ali. Sim. Mas a minha referência sempre foi da minha mãe e do meu pai. Então, meu pai sempre foi empresário, minha mãe sempre foi autônoma. Na minha cabeça não tem a concepção de ser um CLT. Nunca teve. Então eu lembro até hoje, assim, na escola, a professora fazendo aquele exercício de o que você quer fazer, que depois, né, que se formar, daqui 1, 2 anos, tá todo mundo, médico, advogado, arquiteto, e tal. Eu olhava e falava assim, você bicho qual a lógica? Qual a lógica? Aí foi a primeira vez que eu falei assim, eu quero ser empresário. Aí todo mundo, tipo, o quê? Nem sei o que é isso. Que bicho que é esse? Moleque estranho do caramba, né? Aí, tipo... Olha é produto do meio. Eu disse, eu quero ser empresário, né? Porque era a referência, né, cara, que a gente tinha. Então,
E essa questão de autorresponsabilidade também é uma questão que meio que comigo foi mais ou menos assim também, cara. Minha mãe sempre meio que se vira, entendeu? Eu tenho outros primos, né, e tudo mais, bastante irmão também, mas o padrão ali dos meus primos é assim, deu 16 anos de idade, não, a mãe pegava ele, ia lá na cidade, né, ia no pátio, aqui é o pátio, né, que fala, você ia lá e tirava a carteira de trabalho, entendeu? Aí minha mãe chegou assim um dia de manhã pra mim e falou assim, olha, você tá fazendo agora 16 anos, você precisa tirar a carteira de trabalho. Então assim, fica lá na cidade, no centro, na Ladeira São José, você vai lá e faz isso daí agora, tá? Aí eu, tipo, faço, cara, como que faz? Tipo, desde pequeno sempre foi assim, entendeu? Tudo que a gente fosse fazer. Então, eu falo, mãe, quero fazer academia. Né? Quero fazer academia. Eu tinha 14 anos de idade. Esse quero fazer academia. Ela, vamos fazer. Quanto custa? R$50 por mês. Beleza. Então você vai, aqui ó, vou te dar o primeiro ingrediente, minha mãe sempre trabalhou com comida, né? Cozinhava, alimentação e tudo mais, né? Ela falou assim, comprei aqui, primeiro ingrediente de... Sabe aquele casadinho de goiabada? Sim. Então eu vou te ensinar a fazer hoje, tá? Aí você vai fazer isso aqui, vai te dar tanto, aí amanhã você vai comprar o seu daí e sair na rua vendendo. Entendeu? Aí ela me deu 50 reais. Trabalhou pra ela. Então, assim, é muito louco. Porque responsabilidade. E na minha cabeça, a forma de fazer dinheiro era assim. Então, se eu quisesse dinheiro, eu falava, então, beleza. Por isso que até hoje é assim, cara. A gente tava conversando lá, preciso levantar uma grana aqui. Qual é o primeiro caminho que eu penso? Não, cara, eu tenho serviço, eu tenho um produto, se eu pegar e vender isso aqui, 10 desse, pra mim é vender, entendeu? Sim. Sempre foi vender. E esse negócio de autorresponsabilidade, o Sérgio, que é o fundador da Apex, ele é assim, pessoa super, super inteligente, super humilde, me ajuda demais. E ele trouxe um insight muito bom, que era muito claro na minha cabeça, só que essas pessoas são muito inteligentes, elas conseguem condensar numa coisa muito simples. Aí eu falando de engajamento de time, que é muito difícil, todas as empresas, meu escritório, como que eu fazia, etc. Ele falou assim, Thiago, as pessoas, elas não têm que trabalhar a mais ou estudar a mais por cargo que ela foi contratada, por minha causa, por sua causa, por causa da Pets, por causa do seu escritório. Ela tem que trabalhar para ela. Porque se ela está entregando mais, vamos supor, cara, ela tem que entregar, no meu escritório, por exemplo, 3 contratos. Vamos supor que esse for combinado. Vamos 3 contratos por X reais. Aí ela começa a entregar 5 contratos. Ela não precisa, um advogado júnior não precisa ter pós-graduação. Ela faz pós-graduação, faz outros cursos, começa a entender de negócios, fugir do básico do direito. Ela tem 2 saídas para a vida dela. 2. Cara, é inevitável. Ou você vai aumentar a remuneração dela, sim, ou o mercado vai aumentar, vai pagar para ela, vai sair. Vai tirar ela lá de você. Então é autorresponsabilidade. Ela não vai fazer isso por minha causa, por sua causa, por causa da Vera, é por ela. Porque dali, ou você vai aumentar a remuneração dela, que ela está gerando muito valor, ou o mercado sabe que ela está gerando muito valor e pega. Então, resumindo, basicamente, nossas mães criaram 2 libertários. Né? 2 libertários, exatamente. Você toma conta da sua vida, não atrapalhar a vida do outro. Exatamente. Eu, no meu primeiro escritório da Vela, eu tinha na parede assim, escrito a frase da Penny Range, né? Eu vou voltar para o meu escritório agora. Eu acabei de imprimir lá, que é a questão... Não é que pode ignorar a realidade. Isso é boa também, essa é muito boa. Nossa, mas você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências dela. Mas uma é muito boa também que ela coloca, que é a questão não é quem vai permitir, mas quem vai me impedir. Essa da minha cabeça sempre foi isso aí, né? Então, muito louco, cara. Mas, cara, deixa eu puxar uma outra coisa aqui, né? Você contou um pouquinho ali da sua história, do escritório, mas eu quero fazer um gancho um pouco aqui com o mercado de e-commerce, né? Beleza, acho que a gente entende que para negócio como um todo, né, ter ali o lado jurídico é importante, mas como que a gente aplica isso no e-commerce, né? Então, na prática. E aí, antes de você entrar dentro disso, né, acho que para dar um contexto para a galera, o Thiago, então, hoje ele é a nossa única assessoria, né, jurídica aqui dentro da Velo, né? Hoje o Grupo Velo, né, a gente tem uma série de empresas aqui, então temos a nossa agência, que foi o primeiro negócio, né? Depois da agência a gente tem toda a parte de serviço ainda com implantação, né? E agora com a Conversion, né, que é a parte de automação de marketing aqui. Então, só aqui na parte de serviço a gente tá falando de 3 empresas, já dá uma baita dor de cabeça, né? Aí depois a gente vai para a parte de educação, né, com evento, com mentoria, com treinamentos. Depois a gente tem a parte de tech, né, que hoje a gente é sócio ali do Fleazy, está desenvolvendo outras soluções próprias nossas também, né, começando a investir um pouco mais nessa frente. E aí entra nas marcas, né? Hoje no total,
Hoje, no total, são, assim, no total a gente tem 9 marcas, vamos dizer, né? Mas eu vou considerar aqui 6, né? Que são as principais marcas onde já tem o e-commerce, já está vendendo, vamos dizer assim, um volume já mais considerável, né? Então, temos aqui a Mel Capelli, né? A Foods, a El Capitan, a Mush, que entrou recentemente, né? A Locare, e depois a gente tem a Eagle. Então, são 6 marcas aqui. Então, cara, se a gente tá somando tudo aqui, a gente está falando de mais de 10 empresas, né? Então, esse é o Grupo Velo. E hoje, né, você, né, o seu escritório, né, a TC aqui, ele atua para a gente em todas essas frentes, né? E eu poderia listar vários serviços que você faz, mas né, eu acredito que tem alguns ali que é mais voltado para o e-commerce que eu queria que você puxasse um gancho para a gente, tá? Então vamos lá. O primeiro deles, cara, o contrato. Tá? A parte de contratos, seja contratos com fornecedores, parceiros e tudo mais. Não é nem o societário, porque o societário eu vou trazer aqui depois, tá? Sim. Mas contratos no geral. O que você acha que o e-commerce precisa, né, se antecipar, se precisa talvez, né, ficar de olho ou se preocupar na relação aqui de contrato? Isso é importante, não é? Bota no ChatGPT, tá tudo certo. O ChatGPT, a gente estava até conversando mais cedo, ele vai substituir, se você quiser um escritório ruim, não contrata um escritório ruim. Cara, vai no ChatGPT que ele vai tirar. Aí eu estou falando contra a advocacia mesmo, porque o ChatGPT é muito bom. Ele vai fazer 80% do trabalho, os 20%, se for uma coisa que vai gerar muito impacto, se a empresa está muito grande, cara, vai nos 20%. Ou às vezes um contrato que ele é diferido no tempo, ele tem muito impacto no tempo, aí vai um advogado. Se for uma coisa muito curta, muito barata, ChatGPT. Geralmente eu brinco que assim, tem o risco da ruína, então contrata um advogado bom, entendeu? Exato. Porque, beleza, é um negócio que deu errado ali, impactou. Vamos supor, deu R$2.000 de prejuízo. Perdi. Não faz sentido. Isso. Às vezes até mais, entendeu? Tipo, a galera fica às vezes, nossa, meu Deus do céu, tive um problema e perdi R$15.000 ali. Cara, eu quero economizar os R$15.000, entendeu? Mas na maioria das vezes isso não te tira do jogo, né? Mas ele dá uma super importância para os R$15.000. Mas para aquele outro que vai tirar ele do jogo, aí ele importância. Porque é caro. Cara, o negócio vai te tirar do jogo, entendeu? Então isso que eu acho que é a famosa economia porca. Mas voltando no contrato, quais são os maiores erros que eu vejo? Obrigações subjetivas, que é você falar, vou te entregar um produto de excelência. Não, cara, você vai entregar um produto de excelência, X. Pode ser qualquer coisa, né? Excelência para quem, né? Exato. Vou te dar uma consultoria, cara, muito amplo. Então, esses são um dos grandes erros. Um exercício muito bom que o empresário pode fazer, ou o próprio advogado pode fazer, é pegar o contrato. Qual é o meu objetivo com esse contrato? Eu tenho esse objetivo, tenho esse. Quais são meus medos nesse contrato? Eu tenho medo que o cara vai me passar a perna, eu tenho medo que o fornecedor vai sumir, eu tenho medo disso, daquilo. O cara anota. Pega isso, começa a fazer um check com o contrato. Tem isso no meu contrato? Não tem. Aí eu vou precisar acrescentar. Tem isso? Não tem. Tem isso? Está ao contrário. Isso aqui está me prejudicando. Aí você consegue montar um contrato com maior segurança. Isso eu vejo que é o maior erro. Que às vezes o ChatGPT traz porque ele não tem tanto conhecimento da operação. Sim. E tem particularidades do negócio ali. Exato. E o que orbita aquilo ali. Porque muitas vezes, vamos supor, você está pensando no contrato de prestação de serviço. Aí você está, fornecedor, prestador de serviço, etc. É isso. Aí você está pensando aquilo ali que ele vai te entregar. Mas às vezes tem um impacto em relação trabalhista. Você está olhando isso? Tem impacto às vezes em relação tributária. Que às vezes uma inteligência artificial não vai trazer. Um negócio disso daí que eu acho que é legal. A gente tá nesse momento, né? Com uma das nossas marcas, né? Com um problema de fornecedor, né? Um risco de fato com o fornecedor, né? A ponto da gente, talvez, sei lá, o fornecedor não querer vender mais pra gente e ele é um dos poucos fornecedores do mercado, isso vai me impactar, talvez até quebre, né? Então, o que eu sugeria até pro pessoal, foi, galera, vamos fazer um contrato, né, com esse fornecedor para que, cara, a gente tenha um mínimo de garantia de que ele vai se comprometer com a gente de não falar amanhã que não quer mais vender para mim, né? Então, a gente está nesse processo. Se eu vou no ChatGPT e peço, eu quero um contrato com o meu fornecedor, ele vai criar um contrato com o fornecedor. Mas ele não entende da realidade, dos riscos que é, tipo, inerente
ao trabalho como um todo, mas é mais ao meu negócio, né? Por exemplo, esse é meu medo. Cara, olha, esse é o único fornecedor, ele não vai presumir que é o único, ele não conhece nem seu mercado. Ele não sabe que talvez o meu concorrente pode chegar nesse fornecedor e falar, cara, não quero que você venda mais pro Thiago. Exato. Aí me tirou do jogo. Então, tipo, acho que é dar esse contexto que faz diferença. Só que muitas vezes, se você não sabe dar esse contexto, o ideal é ter um bom advogado, né? Que ele talvez vai prever um pouco dessa situação, né? Mas se for pra coisa ruim, pode ficar no ChatGPT. Não tem medo de perder esse tipo de cliente, não. Exatamente. Mas esse tem, aí indo pro e-commerce no geral, alguns erros que a gente vê. A gente deixa, igual eu falei lá no início, deixa desaguar lá no judiciário. E você pode matar aqui. Eu falo do escritório, por exemplo. Você vai me contratar para eu fazer um preventivo seu. Vai ser um valor muito menor do que eu vou cobrar num processo. Porque aqui eu estou apagando fogo. Aqui eu estou evitando, é muito mais fácil. Então, por exemplo, você ter clareza das promoções, clareza do produto, porque isso vai evitar de ter problema lá na frente no judiciário. Eu vou devolver porque meu produto tá X, meu produto é errado. Se tirar uma foto boa, que é coisa boba, que você pensar, isso nem é jurídico em si, mas porque no final das contas vai bater lá. E você evita ter reclamação no Reclame Aqui, você evita ter lá no seu Instagram xingando, você ter prazos muito claros. Cara, quando você vai receber práticas de reembolso, como que você faz para ter o reembolso? Porque quando está muito claro, ainda que a pessoa ela fique, não, mas está demorando demais, mas ela lembra, ela evita dessa pessoa reclamar. Então você mata um negócio que ele ia nascer, podia te dar um problema lá no judiciário, você mata aqui. Ele não te dá problema nenhum. É um documento que você perdeu um dia, 2 discutindo ali com o advogado, que ele vai te matar 300 ações. Você vai ter 300, 200, reclamação. E o que a gente conversou, que aí a advocacia começa a ficar mais gostosa para o empresário, é o custo de aquisição de cliente. Ele é muito mais alto do que você fazer uma pessoa que já é cliente, ela recomprar. Então, você ter essa experiência do cliente, o produto muito claro, quais são as características, o que ele entrega, você ter a política de reembolso muito clara, política de troca, você evita muita coisa, evita chargeback, evita essa questão do cliente, você consegue revender para ele não vira um detrator da sua marca. Então ajuda muito, muitas vezes até promotor. Igual tem muito no Reclame Aqui. Não, resolveu meu problema. Tá lá um joinha, nota 10 e resolve. Você não fica perdendo venda. E às vezes não só o Reclame Aqui, né, cara? Mas o cliente, às vezes, tem cliente que leva um pouco mais a sério algumas coisas. O cara vai lá no Procon, faz Aí, tipo, não que isso vai dar um baita de um problema, sendo bem sincero, né? Acho que tem tanta reclamação no Procon que se eles fossem parar aí. Mas, cara, a gente tem informações, por exemplo, de marcas que receberam tanta reclamação no Procon que a marca, o Procon decidiu encerrar a operação por um tempo para avaliar e pesquisar. Acontece. Isso, eu não vou falar o nome da marca, mas assim, é uma marca de moda extremamente famosa hoje. Os caras, eu fui visitar, inclusive, eles lá, os caras faturavam, tipo, 15, 20 milhões mês. 15, 20 milhões mês. Cara, fez um negócio sensacional e simplesmente foi e fecharam a loja, cara. Você imagina separar a sua operação e a gente sabe que a margem é muito baixa. Nossa. O cara tem lá, ele fatura 15 milhões, mas o custo dele é de quebra, 10. Cara, você quebra. É de 10, de 12. Você fica 3 meses parado, você tem um prejuízo de 30 milhões. Exatamente. Então, é uma coisa pequena que às vezes vai somando com outra. Essas coisas pequenas viram uma gigante, bola de neve, e você toma prejuízo. Legal. E societário, cara? A gente fala de... Isso é bom, hein? Ter um socorro, ter um sócio. Nossa do céu. Ter um sócio, né? Eu fui assim, né? Eu tive alguns sócios, como eu falei pra vocês aqui, né? Minha mãe foi meu sócio, amigos e tudo mais. E aí, é óbvio que eu fui aprendendo algumas coisas. E eu percebi, assim, cara, que para uma sociedade dar certo, como eu tava falando no começo, você precisa primeiro se conhecer. Não é nem conhecer o seu sócio, tá? Acho que na maioria das vezes é você se conhecer. Então, eu tenho um perfil, né? E eu sempre tive esse perfil. Qual que é o perfil? Cara, eu sou um cara que arrisca, sou um cara que, enfim, tem um ímpeto, né, muito forte para buscar as coisas. É racional. Não leva pro lado pessoal. Eu trabalho tipo, muito mesmo, trabalho muito tempo, né? Faz muitos anos que eu trabalho bastante, então não tenho problema quanto a isso.
Então, quando eu chegava e tinha sócio, sei lá, chamei amigo para ser sócio. Aí o cara tem um outro estilo de vida. Um outro objetivo, uma outra coisa, entendeu? Aí esse cara, ele deu sexta-feira, ele vai curtir a família e tudo mais. E, cara, tá tudo bem, não tá errado. Hoje eu tenho uma visão assim, né? Antigamente eu era mais... Porra, o cara não tá com a vida ganha, o cara tá indo curtir a vida, não fazia sentido na minha cabeça, né? Eu falei, tá bom, é o jeito dele. Mas aí é o ponto de você se conhecer, entendeu? Porque eu achava que eu ia lidar bem com isso. Mas eu não lidava bem com isso. Porque, cara, eu tava trabalhando sábado, tava trabalhando domingo. E a empresa tava crescendo. Se o cara tá curtindo, pra mim não fazia sentido. Então eu falei assim, cara... Tá tendo um desalinhamento. E aí eu fui olhando várias vezes, depois que a sociedade deu errado, eu fui falando, cara, essa aqui não deu errado por causa do sócio. Deu errado que eu não deixei claro que eu era assim. Essa aqui, e foi fazendo a mesma coisa, sabe? Então, nessa questão de societário, eu vejo que a galera... Primeiro, né? Eu não sou o advogado aqui, você vai trazer o lado jurídico, mas eu vou trazer o lado, né, mais do empresário mesmo, né? Vida real. Cara, busca e entende o que você, né, tá buscando na vida, o que você tolera, o que você não tolera. Porque eu acho que isso é o que mais vai impactar. Né? Entender o que você tolera ou não, aí sim, busca no seu sócio, né? E se ele não tem esse perfil, deixa claro a regra do jogo. Entendeu? Exato. Deixa claro, né? Porque acho que aí não fica aquela coisa, nossa, eu tava esperando isso dele. Mas você nunca falou que tava esperando. Não tava isso combinado no contrato, não era o nosso acordo. Entendeu? Agora, isso que você falou é o que mais resolve o problema societário. É alinhamento de expectativa. E é lá no início, porque no dia do casamento, a noiva, o noivo, eles estão lindos, o noivo tá com um terno lá, maravilhoso, ele passa a maquiagem para não ficar com a testa suada, igual a nossa brilhando, a noiva tá lá maquiada, mas no outro dia estão os dois descabelados, remela no olho, e cara, você resolve antes. Vamos alinhar aqui. Então hoje eu vejo que a maior solução para evitar conflito societário é alinhamento de expectativa. E o que você falou, por exemplo, as pessoas às vezes têm ideias diferentes. É você imaginar num caso similar ao que você falou, de a pessoa ela não está querendo trabalhar tanto, eu tô. Por exemplo, você imagina que você entra numa empresa agora, você está com 30 e poucos anos, um sócio seu muito bom, o cara já teve várias empresas, etc., só que ele está com 80 anos. E não é preconceito, os dois têm estilos de vida muito diferentes. Você é Manu, acabou de nascer, você tá querendo... Mas esse sempre é fácil, cara. Daqui a pouco ele morre, você fica impressionado. Também. Aí que eu vou dar... Não, reduz um pouquinho, meu cara de 60 anos, vai. Eu vou trazer esse show aqui que eu vou trazer dois problemas. Você já fala para todo mundo que a sua ideia é vender a empresa daqui 5 anos, 7 anos. Então, o que você pensa? Você não quer tirar dinheiro agora. Você coloca, cresce. Esse cara de 80, normalmente, regra geral, ele quer tirar o dinheiro, porque ele quer aproveitar. Tem 7 anos para expectativa de vida deve estar aí para os 85, 90. Então, esse cara tem uma ideia completamente diferente da sua. Então, primeiro, é o que você falou, alinhamento de expectativa. Vocês vão conversar e é uma coisa, conversas difíceis, elas são difíceis por um motivo especial. Elas são conversas que são necessárias, por isso elas são difíceis, elas são de impacto. Você vai conversar com essa pessoa, vai alinhar, vamos supor, a minha ideia é vender a empresa, daqui 7 anos a distribuição de lucro vai ser no máximo de 20%, de 30%, o resto a gente vai reinvestir. Se esse cara está alinhado com isso, sossegado. Não interessa se ele tem 80 anos, porque ele alinhou com vocês documentam isso, cara, toda hora, a regra a gente estabeleceu aqui. Ele não pode te obrigar a falar assim, Thiago, não, agora eu quero que distribui tudo. A gente já combinou. Não tem esse problema. Aí beleza, então já resolveu um problema que a gente falou, alinhamento de expectativa. Você pode ainda colocar, se tiver uma oferta de até X reais, múltiplo de EBITDA, a gente vai vender. Ele tá de acordo? Vai estar lá no contrato. E você consegue obrigá-lo a vender a empresa. Da mesma forma que às vezes entra um sócio minoritário, vamos supor, você falou, Thiago, talvez vai virar sócio. Beleza, eu entrei minoritário, eu estou entrando por sua causa. Se entra um fundo, comprou a vela, aí eu fico aqui com 1%. Sozinho, não tem poder de voto, não tem poder político nenhum. Cara, não, eu entrei por causa do Thiago, então se você vai comprar o Thiago, tem que me comprar também. Não são coisas pequenas que você consegue ir amarrando o contrato. Aí beleza, voltamos no senhor. Esse foi um problema, alinhamento de expectativa, já resolveu,
um problema. Agora, beleza, você tá aqui com seus 30 e poucos anos, você fez sociedade com o vovô é casado com uma novinha que nunca trabalhou na vida. Ele virou para você e falou assim, ó, quando eu tinha sua idade, a mulher da minha vida nem tinha nascido. É isso que ele falou pra você. Aí, beleza. Ele tá lá com a novinha que nunca trabalhou. Eu não vou fazer isso nesse cara, então tá tudo certo. Mas aí que você faça. Casou, ele morreu. Bateu as botas. A novinha, pô, top. Vou herdar a empresa do meu marido agora. Aí você, nossa, vou virar sócio. A mulher nunca trabalhou, a mulher vai ficar dando pitaco na empresa, etc. Esse é um grande problema de várias empresas. E tem como se amarrar isso num contrato social e num acordo de cotista. Por exemplo, você coloca, ó, não vai entrar em caso de sucessão, o herdeiro não entra. E óbvio, ele tem o direito a suceder, mas em termos de valor. Grana. Então, vai receber o dividendo, se vender a empresa ele vai ter, mas ele não dá pitaco. Exatamente. Só que aí o que você vai fazer? Ele vai receber o valor da empresa, vai ter lá a valoração, o valuation da empresa, vamos supor que ela vale 10 milhões e o vovô tinha 50%. Sim. Aí beleza, então você vai colocar, você não vai entrar, mas eu vou te pagar 50%. É uma pancada. 50 milhões, eu acho que eu falei 100 milhões, vamos supor que seja 100 milhões. Você não consegue pagar a herdeira 50 milhões, você vai quebrar a empresa, que você não tem caixa. Então, o que você pode colocar num contrato social, acordo de cotista? Se falecer, vai ter a apuração de haveres, vai ver quanto que vale a empresa, vamos supor que chegue nos 50 milhões. Por óbvio, a empresa fatura muito. Então, ó, beleza, chegou nos 50 milhões, a partir da valoração da empresa, em 180 dias, eu começo a pagar essa herdeira em 20 parcelas. Beleza, você consegue ter uma calma, você não vai quebrar a empresa. Ou você deixa isso previsto no contrato. Você já deixa previsto. Porque depois que morreu, se não está previsto, meu amigo, você não vai conseguir resolver, não. Que é dinheiro. Mas pelo menos o acordo que eu tinha de cotista com esse cara continua. Ou eu tenho que fazer um novo com ela? Não, ela nem vai entrar na sua empresa. Não, mas digamos que eu não faço isso daí, eu não faço essa jogada aí. E eu tenho um acordo com você, entendeu? Que a gente não vai tirar lucro. Uhum. Você morreu, sua filha foi lá e assumiu. Ela pode, o meu acordo com você continua com ela só para tirar o lucro? Ou não? Normalmente no acordo de cotista, se você não prevê, vamos supor que não vai ter essa sucessão, etc., você coloca que em caso de sucessão, sucessores vão ser obrigados àquelas cláusulas ali. Só que tem muita discussão, porque ela vai falar, eu não participei, eu já estava vivo, eu não assinei, etc. Cabe uma discussão. Mas, regra geral, se tem um acordo de cotista e previu que os herdeiros iriam respeitar aquelas regras, eles vão ter que respeitar. O grande problema é, não tem regra nenhuma. Ela vai entrar e você vai ter que fazer essa regra do zero. E você fazer essa regra do zero para uma pessoa que não tem experiência, não tem vivência de empresa, ela acha que é um caixa eletrônico. É só tirar dinheiro, só tirar. Isso é louco, né, cara? E isso acontece demais. E não só de falecimento, mas várias pessoas separam. Então, escolher o regime de casamento muito bom. Por exemplo, eu já vi caso no escritório, não de uma novinha, digamos assim, mas um casal super jovem, os dois super empreendedores, ela médica, ele empresário. Beleza, os dois cresceram, ela cresceu como médica, montou uma clínica, a clínica voando. Ele empresário do ramo de indústria, acelerando também. Qual que é o problema? Eles casaram em regime de comunhão parcial e os dois cresceram depois dali. Quebrou a empresa. Não acha bem do sócio, bem. Aí eles são casados no regime de comunhão parcial. Ela tem metade dos bens dele. Então, logo tem metade da dívida também. Pegou a clínica e acabou com o sonho da família em si. Então, o que eu falo para empresário? Condição básica para evitar isso. Porque muitas vezes a gente só pensa no que deu certo. Sim. O marido separou e não quis dar metade da empresa. A pessoa está lá, a mãe, na chuva, com o filho chorando, guarda-chuva lá com a trouxinha de roupa. Você pensa nessa cena. Que pode acontecer. Mas, normalmente, você levando em consideração que 80% das empresas elas vão quebrar,
com o tempo, principalmente se vai passando de geração, provavelmente você vai estar nos 80%, e não nos 20%. Sim. E para você proteger a sua família, é ideal que seja separação absoluta. Porque nesse caso, vamos supor que fosse. O cara quebrou, ela ainda ia continuar com a clínica, ela ia continuar ajudando em casa, ajudando o filho ia continuar estudando no colégio bom e etc. Então tem muitas nuances que o empresário tem que ver antes dele abrir a sociedade. Ele tem que tentar ajustar isso tudo antes, porque se ele tenta ajustar depois, normalmente dá problema. Entendi. E esse ponto do societário ainda, né, que eu aprendi, cara. Não dá para fazer, na maioria das vezes, sociedade com família, né? Acho que esposa dá, mas ainda assim é muito difícil. Tá? É muito difícil. Não só para a empresa, mas em casa também, né? Se separar as coisas. Cara, assim, com a Daiane foi muito interessante porque ela sempre soube que eu queria empreender, né? E quando a gente começou a ficar junto, eu já tive negócio, já tinha fechado e voltei a ter, né? E até aí tudo bem. Então você teve coragem de ficar com um quebrado? Teve. Mas também andando de bicicleta comigo, velho, na garupa. Ixi. Então merece o crescimento, não, vocês estão tendo. Essa aí merece, mais do que eu. Mas a grande questão, cara, é quando ela já sabia que eu queria ter, né? Só que quando a gente foi começar um primeiro negócio, deu, tipo, muito certo eu trabalhar junto com ela. Cara, mas, tipo, muito certo. Porque quando eu comecei a trabalhar junto com ela mesmo, foi pandemia. Deu pandemia, fui trabalhar em casa, ela tinha o emprego dela, eu tinha o meu emprego. À noite a gente começou a querer abrir o nosso e-commerce, começamos a fazer, produzir conteúdo no Instagram e tudo mais. E, cara, deu muito certo. A gente tinha uma sinergia muito legal. Mas aí, quando as coisas foram crescendo, foi tudo ficando legal, ótimo, até que os problemas vieram. Entendeu? Quando vem problema, cara, é muito louco, porque mesmo que você consiga resolver tudo mais, é uma questão de... Você trabalhou o dia inteiro, teve problema, resolveu, não sei o que e tal com ela. Você chegou em casa de noite, você consegue virar a chave e falar de outra coisa? Não consegue, cara. Você só vai falar do problema que você quer resolver, você tá vivendo aquele problema. Exato, só que às vezes você tem uma visão diferente e ela é outra, dela. Nossa, aqui é difícil se separar o pessoal de verdade aqui, sabe? Então, assim, é um ponto que, se eu tivesse que escolher hoje, com a cabeça que eu tenho, né, eu com certeza começaria negócios diferentes, separados com a minha esposa. Né? Mesmo que, cara, ela me ajude demais hoje. Que uma ajude o outro. Mesmo que hoje seja sensacional, eu tenho certeza que isso protegeria muito mais o nosso dia a dia, principalmente agora, com filho, do que qualquer outra coisa. Com parente, né, no geral, irmão, mãe, cara, eu não faria nunca mais. Na verdade, hoje eu tenho uma política que eu não nem contrato parente, né? Não contrato ninguém. Vários parentes já pediram e tudo mais, eu falo, não contrato, acabou. Aqui a política é essa. Nem da minha esposa. Eu já fui contratado por parente, que era meu primo, mas aí eu não faço, isso pra mim é regra, entendeu? E aí, cara, aprendi isso. O que mais que eu aprendi? Cara, sociedade com amigo. Na maioria das vezes que eu vejo, dá errado. Entendeu? Porque uma coisa é você ir no bar tomar uma cerveja com o cara. Entendeu? Sim. Outra coisa é você sentar aqui pra tomar uma decisão que envolve dinheiro. Entendeu? Deu ruim a empresa. Beleza, agora cada um vai ter que aportar 50 conto aqui. Não, eu não vou botar no meu bolso, não. Sei que tomou essa decisão, eu fui contra quando eu falei, entendeu? Falei que ia dar merda. Falei que ia dar merda. O cara não fez nada pra poder mudar aquilo dali. Concordou naquele momento, entendeu? Mas depois, cara, não dá. Os dois estão assumindo risco. E aí, quando você é amigo, cara, tem toda uma bagagem. Porque o que vai acontecer? Hoje eu tenho alguns sócios, né? E eu tenho uma certa facilidade ruim, entendeu? Eu tenho uma certa facilidade de falar qualquer coisa que eu quiser. Na minha cara, na cara das pessoas. Facilidade de ter as conversas difíceis. É que eu nem vejo que é difícil, entendeu? Nossa, pra mim é tranquilo de verdade, cara. Eu chego, acho que ontem eu tava falando, né, com o Alan aqui, ele comentou, nossa, ainda bem que eu tenho isso aí pra fazer essas demissões, esses negócios todos, porque eu não consigo. Cara, pra mim é... Corte rápido, Tramontina. Tá resolvido o problema. Nossa. Demissão, então, pra mim é um negócio mais... Demissão pra mim é um negócio assim, mais rápido que existe, cara. Um negócio mais... E bem tranquilo, assim, eu não tenho problema quanto a isso. Só que ao mesmo tempo gera um problema. Porque eu acabo não tendo muito filtro, eu acabo sendo muito mais direto e tudo mais. Só que isso é ótimo. Porque eu sento com o meu sócio na hora aqui e ele fala, não concordo, não é assim, não. Ponto. Não tem agenda oculta. Isso. Agora você tem um amigo, o que você faz? Dá uma segurada aqui, porque se eu falar isso, eu sei que ele vai pegar mal, conheço ele e tal. Aí você fica guardando. Chega uma hora que o problema não dá mais. Aí o problema já tá grande demais. Pum, explodiu. Entendeu? Então,
Com amigo eu não faço. A não ser que você tenha muita maturidade, como eu falei. Muita maturidade, vocês dois com uma liberdade absurda de falar e não vai ter esse problema. Né? Hoje eu tenho muito mais a cabeça daquele clichê que é muito mais fazer amigo nos negócios do que negócio com amigo. Né? Essa, pra mim, é a filosofia de vida aqui, entendeu? Beleza, mas não fiz ali com família, com negócio, com amigos, fiz negócio, né, com pessoas profissionais, delimitei tudo isso daqui, né, deixei a regra do jogo criada e tudo mais, beleza, até aqui tudo certo, principalmente quando você está começando um negócio junto e tudo mais. Mas e num processo, por exemplo, de M&A, que eu coloquei aqui, que é diferente, que é você pegar toda essa estrutura de uma empresa, mas toda essa estrutura de outra empresa, e agora você tem que fazer, tipo, dois casais aqui, com dois casais aqui, os dois se separarem e casarem de novo aqui, entendeu? Cara, e isso é um negócio maluco, entendeu? Porque a gente fez alguns M&As aqui, né? Então, desde quando a gente fundou o Grupo Velo, a gente comprou, né? A El Capitán, a gente compramos a Locker, né? Quando eu falo compramos, é que isso aqui é quase 100%. A Locker 100%, a El Capitán, eu tenho ainda o meu sócio lá fazendo uma partezinha. Aí a gente entrou na Foods. Depois a gente entrou na Mush. Depois a gente entrou na Mush, não tô nem falando de ordem, né? Sim. Na Freeze. Agora a Conversion, né? Na Savia, outra empresa que a gente tá... Sim. Estamos entrando em várias, tá? Então, pelo menos conta aqui, sócios diferentes, negócios diferentes. Já tô falando aqui de 7 negócios diferentes, entendeu? E eu tenho hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6 sócios, então. Entendeu? 6 sócios em 7 empresas que eu comprei. Cara, 6 sócios diferentes. Totalmente diferente. Sim, entendeu? São mesmo. Totalmente. Você conhece todos? Totalmente diferente, cara. Assim, perfil não tem nada a ver um com o outro. E aí, é difícil. Porque como que eu concilio toda a gestão da minha empresa com esses caras, tá? Sim. E, cara, a gente não precisa nem ir muito longe. Tipo, o cenário do Grupo Velo, ele não é o cenário da maioria das pessoas. Sim. Tá tudo bem. Mas vamos falar daquele caso mais simples, tá? O cara tem uma marca, tem um e-commerce, né? E aí ele tem um conhecido ou um e-commerce concorrente, qualquer coisa tipo que tem sinergia. Tem sinergia que vale a pena juntar. E ele quer juntar ou 2 comprar. mais 2 vai virar 5. Isso, juntar, comprar ou vender a parte dele, não importa. Tá? Eles querem aqui se juntar de alguma forma. Como que a gente tem que tomar cuidado? Como que a gente lida com isso? Né? O que eu tenho que prestar atenção? Preciso do advogado, vamos ali num acordozinho nesse e tal. Caso aí vai precisar de advogado. Esse aí não adianta o chat GPT, vamos ali. Eu falo. Ó, e aí eu vou dar só mais um ponto aqui, tá? Que é do meu perfil. Eu falei pra vocês que eu tenho um perfil de risco, né? Sim. De assumir risco. E parte desse perfil de risco me dá algumas visões de mundo também, né? Que é uma visão de mundo, por exemplo, sobre conhecer a realidade e conhecer a pessoa de verdade, entendeu? Então, eu não tenho problema, eu até gosto muitas das vezes, de dar chance pra pessoa ser comigo, desculpa a palavra, entendeu? Eu gosto. Por quê? Porque se ela for... Aí o advogado fica doido, né? Não, você quer morrer, né? Você quer morrer. Calma, assim, Thiago, eu fico segurando, né? Mas por que eu faço isso, cara? Porque, beleza, eu perdi um negócio. Beleza, perdi uma grana? Sim. Algumas centenas de milhares, daqui a pouco milhões, não sei. Perdemos uma grana. Mas, cara, eu aprendi quem é a pessoa. Sim. E na maioria das vezes, se você dá chance para um pilantra ser pilantra com você, ele não é inteligente o suficiente para falar, deixa a empresa crescer pra caramba e eu dou golpe nele. Ele já dá golpe agora, na primeira oportunidade. Pô, que beleza, ele tirou um peso das suas costas que, onde ele te roubou com um valor, que ele poderia roubar lá na frente com 100 vezes mais aquele valor. Entendeu? Só que eu sei que isso gera um puta do problema quando a gente fala de M&A. Sim, né? Então, demais. As pessoas não precisam ser malucas quanto eu, né? Você acha que você aconselha não ser. Não, eu não sugiro que seja igual você, não. Mas, enfim. Igual a gente brincou que você é um pé no manicômio e outro pé no Serasa, vai acelerando e arrisca e vai no aguento maluco e vai, acelera. Fica maluco. Eu não sugiro, não. Pode ser um pouquinho, tem que ser, mas dá uma dosada. É o processo de M&A, toda compra ela é emocional. Toda compra. Da mesma forma, o processo de M&A. Então, algumas coisas, elas são muito específicas. Por exemplo, eu já tive caso de uma empresa que estava comprando outra, que era indústria também, cuja mãe é uma empresa familiar, que foi criada no terreno da família. Cuja mãe da família morava no terreno. Facinho. Então, os netos iam lá e etc. Quando foi haver a venda, o que eles falaram? Tá discutindo, eles queriam tudo, porque queriam expandir
maquinário, etc. E tá lá a casa da mãe. Não, a mãe vai ficar. A mãe já falou que não sai daqui e a gente não vai tirar a nossa mãe daqui. Então, eu não era o assessor principal, mas eu participei. Cara, eu vi o negócio sendo fechado, mudou de empresa e a vovó ficou lá, porque era onde que ela tinha as memórias dela, o bairro onde que ela morou, os amigos, ela viu os netos lá. Então, tem uma coisa emocional, por exemplo, não faz sentido nenhum continuar com a casa da mãe, ela vai morar numa casa muito melhor, e tudo. Então, tem esse emocional. Tem o emocional, por exemplo, da pessoa, ela criou a marca do zero. Apego. Ela tem apego à marca. Então, no processo de due diligence, que nada mais é que o nome chique para auditoria, sempre quando você vai comprar uma empresa, você vai fazer uma auditoria. Cara, beleza, você me falou que ela é muito boa. Agora eu vou ver se realmente ela é... Que a auditoria já é um nome bonito para falar procurar sujeira e bater tapete, né? Isso! A gente foi piorando o negócio. Mas é isso, aí você começa. Não, mas isso aqui, o seu processo está ruim, você tem esse passivo tributário, nossa, mas você não está recolhendo imposto aqui, você tem... Então a pessoa está falando mal do negócio dela. Exato. Mas como assim? Não, então não compra esse negócio então. É um absurdo. Então você tem que tomar cuidado até nisso na negociação, de como que você apresenta isso, porque no M&A as coisas elas ficam balanceando da seguinte maneira, resumindo. Compre sua empresa por X. Tem muito risco. Vou comprar mais barato para compensar esse risco. Não, mas eu te dou uma garantia e etc. Beleza, eu pago um pouco mais caro. Por exemplo, porteira fechada, que a gente chama compra de porteira fechada, igual tem em fazenda, que você compra com tudo dentro. Com gado, com a casa, com os móveis que estão lá. A empresa, esqueci qual que foi o banco do Silvio Santos, ele vendeu assim, porteira fechada. Cara, você vai comprar tudo que tem aí. Pan-Americano, com esse não. Isso, acho que é o Pan-Americano mesmo. Enfim. Foi porteira fechada. Cara, eu não quero voltar a conversar com você se um processo lá deu 1 milhão, eu tenho que te devolver uma Assuma todas as buchas. Você pega, óbvio que pagou mais barato por causa disso. Então, cara, o que você tem que olhar? Você tem que fazer auditoria, você tem que olhar tudo. Uma auditoria que você vai olhar, vou pegar a certidão do TJ, e, cara, não vai adiantar. Você tem que ir mais profundo, entender a operação. Para entendendo a operação, você sabe o que aquela empresa precisa. Porque às vezes você vai pegar lá, tem certidão de dívida trabalhista. Beleza, não tem nenhuma lá, porque ele não atrasou nenhuma execução. Mas às vezes ele tem 200 processos trabalhistas que estão todos ele empurrando com a barriga que vai desaguar, você vai ter que pagar isso. Então você vai ter que precificar de alguma maneira. Beleza, passando da parte chata. Ó, isso aqui deu certo, do diligence, chegamos num preço. Eu vou comprar a empresa. Se você vai comprar e o sócio vai sair da empresa, entre aspas, maravilha. Você não vai ter que discutir com ele, sua empresa tomou conta. Você vai ter os desafios de uma transição. Porque, ao mesmo tempo, quando você está comprando uma empresa, veio uma empresa maior, tem a outra, tem uns funcionários. Cara, como é que vai ser a política? Tem 2 diretores financeiros, não vai continuar os Sobreposição. Então, você fazer muito bem essa transição e você vai ter esses desafios. Mas vamos supor que você está, entre aspas, fazendo uma fusão. Porque fusão é muito complexa, normalmente no direito acontece muito pouco. Você está fazendo uma fusão, uma empresa vai juntar os 2 sócios. É o que a gente conversou, alinhamento de expectativa. No seu caso, você tem um perfil mais agressivo, um perfil de, por exemplo, comprou uma marca, a operação é minha, comercial é meu, marketing é meu, logística é minha. Então, um certo controle daquela operação. Exato, ali. porque você sabe que você é bom nisso, igual você falou, eu me conheci, eu sei que eu quero isso, e se isso não ficar na minha mão, eu não vou. O que a gente fez em várias empresas? A gente deixou isso estabelecido. Ó, vai assumir isso daqui. E a conversa é difícil, porque às vezes o dono daquela marca é ele que tomou conta de tudo. Quem que é esse cara que agora está aqui, vai tomar conta de tudo? E é mais para a pessoa também que está vendendo não levar para o lado pessoal, porque são negócios. Se você é muito melhor do que eu naquilo, faça. No fim das contas, a empresa foi feita para dar lucro, para crescer. Então, eu não sou o melhor centroavante, mas eu sou um bom meio de campo. Thiago, você vai ser o centroavante, você é o meio de campo e não ter orgulho nisso, apesar de você ter mais gol do que eu. Porque não tem problema, o que importa é o time ganhar o título.
Então, uma dica que eu dou é estabeleça quais são as atribuições, responsabilidades de cada um. No caso que você falou, eu trabalho, mas meu sócio não trabalha mais. Qual foi o combinado no início? Se foi combinado, por exemplo, eu vou ter a função de CEO, você vai ter a função de diretor de operações, e esse cara parou de trabalhar, como que você faz para mitigar esse risco? Você combina lá atrás. Você vai ser o diretor de operações. Se você não for, a gente vai tirar do seu lucro o valor para pagar essa pessoa que vai ser o diretor de operações. Sim. Se você não tiver lucro, você vai ser diluído. Sim. Simples assim. Porque aí essa pessoa que não cumpriu o combinado era 50% e 50%. Cara, ele não está cumprindo, tem as, entre aspas, penalidades, consequências, ele vai diluindo. Ou estabelece um prolabore, né? Tipo, sei lá, eu vou tocar essa parte da operação, você é essa, temos um prolabore cada um. Parei de fazer isso aqui, você perdeu o prolabore. Beleza, mas às vezes a empresa está muito no início. Sim, então não vai ter o prolabore, mas tem. Beleza, então a empresa vai contratar, você vai ser diluído. Ou você vai aportar, vai pagar o salário dessa pessoa. Sim. Então é tudo óbvio que, vamos supor, se a empresa já está andando, ela não tem isso, antes cedo do que nunca. Mas o ideal é no início. As certas expectativas. E é normal você revisitar, porque o negócio é a Velo, quando faturava 1 milhão, o negócio é a Velo faturando 100 milhões com 9 marcas, etc. Então você vai revisitando com o tempo, mas você tem que ter ali no início, porque senão você não chega aqui. Sim. Aqui você começa a ter impasses por 50%, 50%. Eu quero comprar essa empresa. Não concordo, tem que comprar. Não, mas eu quero contratar um diretor financeiro porque está precisando, a gente precisa de um cara de mercado. Não quero. Tem que ter distribuição de lucros, eu quero tudo. Não quero. Você vai criando impasses que a empresa para de andar. Sim. Então você tem que criar ferramentas, mecanismos para que esse impasse não mate a empresa. Porque no fim das contas, esses mecanismos eles são feitos para que a empresa sobreviva. Sim. Não é um mecanismo para o sócio, um mecanismo para esse sócio. Um mecanismo para a empresa. Porque se não existe empresa, não tem mais nada. Exato. Muito dos dois. Não, péssimo. E último assunto aqui dessa parte, cara, hoje você faz alguma coisa em relação a tributário? Tem alguma ligação para isso? Ou o tributário, a princípio, você só delega mesmo para o contador o problema? A gente faz uma parte do tributário, mas outra você precisa de ter um time especializado. Eu brinco, é igual toda cidade grande tem no centro ou próximo do fórum aqueles escritórios. Especialista, um advogado só. Aí tá lá, vamos supor, Thiago, especialista em previdenciário, sucessões, família, trabalhista, etc. Cara, não existe esse advogado. Existe o escritório que pode tratar de várias coisas. Sim. Da mesma forma que o escritório ele cuida do tributário, mais ligado à questão legal, e tem a contabilidade que ela vai tomar conta de outra parte mais específica. É igual a gente vê no caso das empresas que tem na Velo. Vocês têm uma contabilidade super boa, a gente trabalha em sinergia, quando tem algum problema a gente conversa junto, mas é outro game. Um game que hoje o escritório não consegue tomar conta, porque tem que ter uma contabilidade que é específica, é um trabalho muito específico. É quase que um médico. Tem um médico que é oftalmologista e cardiologista. Você não vai no oftalmologista para cuidar do coração. Sim. É muito diverso, direito, tributário, então, são mundos diferentes. E não só tributário, né? Eu coloquei tributário, mas a gente está falando de tudo, né? O contábil no geral. Então, você falou em alguns momentos, acordo de cotista e contrato social. Né? Então, beleza, você vai fazer essa parte, mas quem vai lá na junta, vai fazer a abertura da empresa, vai trazer qual que é o KNAI que tem que ser, tipo, isso tudo o escritório é auxilia. Sim. É isso, é um trabalho em conjunto. Mas auxilia muito mais no sentido de, preciso ter essa atividade para justificar o contrato, e não preciso ter essa atividade porque isso vai me reduzir imposto, na maioria das vezes. Até pode ter, mas assim, é muito mais um trabalho, às vezes, do contador, né? Hoje a gente tem aqui uma contabilidade também, né, que atua junto. Acho que tem até em alguns momentos, acho que rola às vezes uma multa em algum lugar e tal, aí você vai lá, faz esse processo às vezes, de entrada de alguma impugnação de auto-infração. Isso, tal, mas tudo isso conectado de alguma forma ali com a contabilidade, né? Hoje, até para indicar para a galera aí, né, a gente tem aqui como parceiro nosso a Navecom, né? Navecom, inclusive, patrocinador lá do nosso evento, do Ecom Plus, né? Também patrocinador aqui do nosso podcast, Negócios Digitais. Sempre falo essa história e acho que vale muito colocar,
né? A gente pagava na Meu Capelli na virada de... E assustador. Não, na virada do simples pro presumido, achando que tudo ia ser normal, virou, cara, simplesmente veio 100 mil a mais de imposto. 100 mil a mais de imposto aquele mês. E eu não tinha 100 mil de lucro no mês, entendeu? E aí a gente tinha uma contabilidade local, sabe aquelas que você conhece aqui, que faz aqui pequenininho e tal, até quando é simples assim. Esse é meu contador de confiança, ele tá comigo desde que eu faturava 10 mil reais. Isso, ele acha que vai ser igualzinho. Aí, cara, ficamos um mês com a contabilidade, 100 mil reais. No segundo mês, 100 mil reais de novo. Eu falei, cara, que loucura, velho, eu preciso fazer uma coisa, eu vou quebrar. Né? Aí a gente recebeu uma indicação, inclusive, de um cliente nosso, né, da Navecom. Aí a gente chamou, conversou, e falei, cara, na hora eu falei, não vai resolver o problema, né? Os caras não fazem milagre, né? Mas, resolveu, a gente fez toda uma estratégia tributária ali para ICMS e tudo mais, reduziu simplesmente faz mais de um ano que eu não pago ICMS, por exemplo. Não pago PIS e COFINS, que a gente colocou o produto dentro de um regime específico. Cara, no final das contas, economizei esses 100 mil reais praticamente. Na verdade, até mais, porque na época eu faturava 1 milhão. Né? Hoje eu tô faturando 2,5, né? 3. Então, tipo, economizou muita grana. Agora você imagina isso daí multiplicado no ano, né? E o negócio que dentro da legalidade, né? Exato, é o que o pessoal fala, né? Não é só negação. Não, é elisão fiscal, que é tipo a estratégia, né? Estudo tributário, estratégia tributária para você, né, fugir tudo dentro da lei, né? Então, sim, é o permitido dentro da lei, que é o melhor. E o mais legal, cara, que eu acho que a galera tem que levar em consideração quando fala de contabilidade. Principalmente se você quer ter mais de uma marca. Você foi lá, fez um bom trabalho, enfim, bateu a cabeça e tudo mais, resolveu o problema daquela primeira empresa, que é o que a gente fez na Meu Capelli. Agora eu replico isso para todas as outras. Sim. Então, na verdade, a redução que eu tive foi da Meu Capelli. Cara, foi muito barato, se for pensar tudo isso, né? E eu acho que tem só foi uma contabilidade que ela não resolveu o problema de né? Foi resolvendo e vai continuar resolvendo se você continuar comprando esse tanto de empresa. E vamos continuar. Mas e o mais interessante cara, você pega assim, né, uma contabilidade que não tem, às vezes, essa experiência com e-commerce. Né? Tem jogada, tem coisas que os caras não vão saber fazer, né? Eles simplesmente não vão achar aquelas brechas, vamos dizer assim, né? Que é só quem tá ali, né? Então, o que eu acho que é legal aqui da Navecom é porque os caras são especialistas, de fato, em e-commerce, então, cara, vale muito a pena, com certeza. O mundo tributário, se o direito eu brinquei do oftalmologista, do cardiologista, o mundo tributário, ele existe. Há um cara que é muito bom no lucro presumido, não é um cara que talvez não seja muito bom no lucro real, da mesma forma que prestação de serviço é uma coisa. Às vezes um nicho específico, o cara domina, outro nicho ele não domina, é muito louco isso, cara. Exato, então realmente tem que ser muito bom. Igual eles, que têm experiência em e-commerce, porque o que eles já viveram, tudo na vida para chegar até hoje. Exato. Cara, centenas de e-commerce. Não vai aprender na faculdade. Todo tipo de problema tributário, de multa, de qualquer coisa, o cara já viu, né? Então, tipo, acho que isso faz toda a diferença, né? Então, e o tanto que aumenta a margem. E assim, eu vou te falar, última coisa sobre isso. Tem uma coisa que é unânime em todo empresário que eu conheci. Todo mundo quer pagar menos imposto. Entendeu? Com certeza. Então, assim, pagar menos imposto é dinheiro no bolso, velho. É dinheiro no seu bolso, na hora. Você não teve esforço de fazer. Não precisou vender, você não precisou entregar, não precisou entrar nada. É dinheiro logística. No bolso. Eu economizo 100 mil reais de imposto, é 100 mil reais no meu bolso. Então, acho que isso já ajusta demais aí, já justifica demais. Cara, agora vamos pro ponto principal aqui. Que agora que o povo gosta da fofoca. Da fofoca, né? Vamos pros bastidores. Você estava comentando ali comigo mais cedo que, cara, o Sérgio, então, não é tudo isso. Você tá doido. Ele é muito mais que tudo isso. Bora, cara, me pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Puxador de saco. Não, cara, é bom. Mas, cara, bastidores do Shark Tank. Cara, conta pra mim como que é lá, né? Falei brincando aí, mas, cara, com certeza, né? O Sérgio, o que eu acho mais legal dele é, assim, tinha uma calculadora. Calculadora humana. Vai minutos assim, segundos, pum, não, isso tá errado. Calculadora humana. Que acho que na última temporada vocês colocaram os cortes dele falando, isso aqui não bate, não fecha a conta, né? Começa a aparecer os números. Mas, cara, não tem como você ter esse tanto de margem, não, porque olha só. Não, sabe o que eu acho mais legal dele? É que ele chega assim, ó. Então, e ele vai bem sereno. Aqui, e ele fica com o caderninho dele. Depois a gente passa a reunião, o Thiago tá aqui no meu caderninho. Não, e ele tava aqui, ele fala assim, eu tava aqui só fazendo uma conta. E assim, nesse cenário aqui, eu vou retornar meu investimento quando eu tiver 175 anos. É isso mesmo? Tipo assim, bora. E eu vou te falar tá no meio com a classe, com a tranquilidade. E ele fala muito na humildade.
muito educacional. A pessoa nem sente que tomou a pancada. Sim, muito educacional. O cara é muito bom. Ó, ele é tão bom e ele exige tanto essa questão, ele é muito bom em números, que hoje eu sou obrigado a entender de DRE, balanço patrimonial, estudando, porque conversa com ele é outro nível. Vai um advogado ficar conversando só de legislação que vai se dar mal, ele aperta. Ele faz comigo igual eu faço com as investidas no Shark. Tiago, essa conta não tá fechando. Tiago, isso aqui não tá bom. Aperta. Mas é bom que a gente melhora. Ele puxa a gente pra cima. Mas, cara, o Shark Tank é muito legal. Eu já tô há 4 temporadas advogando pra Carol, depois comecei a advogar pro Sérgio. Sérgio foi o quê? Na temporada passada? Temporada passada. Passada? Retrasada. Eu tive a oportunidade de advogar para ele, aí agora eu fico advogando para todas as investidas, todos os investimentos que ele faz no Shark. Eu que faço, a gente está indo para mais uma nova temporada. Mas só das empresas do Shark, né? Não tem nada a ver com Isso, exatamente. Aí o que é legal? Que realmente eles não sabem, aquelas empresas, não tem um mínimo de briefing. Não tem uma antecipação, nada. Dá um spoilerzinho, o que vai vir, como que funciona. Eles ficam lá, né, faz o pitch, eles ficam esperando, beleza, já vou passar, vamos supor que já teve um pitch lá, a empresa já foi se apresentar, beleza, tem o cenário, igual você já viu ali, a pessoa fica no centro, produto delas. Às vezes é uma gravação, um episódio atrás do outro. Óbvio que eles param, às vezes, para tomar um café, mas muitas vezes não, só tomam a água, aí vem como se fosse um muro, eles colocam um painel, para tampar tudo que tá planejando. Isso, para poder, vai montar o stand da investida, da pessoa que vai fazer. Buscar no celular. Exato, não tem nada, fica lá, barulhinho, pam. Aí vem a pessoa ali no corredor e sai e começa a falar, o pitch é muito rápido. O que eu fico assustado com os Sharks é que as perguntas são, assim, muito rápidas. Os caras pensam no negócio, eles pivotam o negócio. Os caras mudam o modelo de negócio ali na hora. Na hora. Vê, ó, isso aqui não é bom se você fizer isso. Uma negócio que você comentou comigo que eu tinha visto também o episódio não é aqueles 10 minutos que a gente assiste. Tipo assim, normalmente dá mais ou menos 1 hora, 50 minutos. 1 hora de pitch lá dentro. É porque não é um pitch que ele, cara, é emissor, então dá alguns problemas. Por exemplo, se o microfone não funcionou, aí às vezes tem que voltar, fala de novo, o que você tinha falado, não pegou seu áudio. Então tem esses problemas que são normais. Mas também tem mais perguntas, mais coisas que acabam não indo pro ar, por exemplo. Sim. Às vezes, por exemplo, perguntou uma coisa que a investida ficou igual eu, que o cara se corta. Que aí ele vai falar, tem que encurtar, digamos, o programa, porque às vezes você vai ficar 1 hora ali vendo, o público não vai ver. Não sei qual que é a estratégia da Sony em si, mas normalmente dá uns 50 minutos. Você não ia assistir uma única empresa 50 minutos. Sim. É muito mais dinâmico você ver um episódio de meia hora, mas ter 3 empresas ali, sabe? Sim, mas é aquela emoção. Tem uma concorrência entre eles, é acirrado, eles disputam as empresas e isso. E sai dali depois tranquilo. Tipo... eu não sei, né? Eu vejo ali o sentimento dos bastidores, eu acho que tá tranquilo. Mas tem sempre. Não, eu quero essa empresa. E vai, convence. Chega uma hora que o empresário ele fica quase que fazendo um leilão. Então quem dá mais? Eles ficam putos com isso aí. Aí eles cortam. Você tá com tubarão. Ele mexe, você decide agora. Sim. E eles falam mesmo e tem que decidir. Nessa hora não tem o corte que, vou ficar meia hora pensando. Eu acho que o povo fica puto, né, cara? Quando tem algum Shark que chega lá e fala assim, pra você não escutar mais ninguém. Tanto, os caras ficam putos até com ele do lado. Fala assim, como assim não escutar mais ninguém? Não, ele falou, você não vai me ouvir? Você não o ego já começa a começa. Pensa bem, eu sou disso, eu sou desse segmento. Mas, isso é muito legal. E o que acontece aí falando do pós-Shark? É a mesma coisa que eu falei de compra de empresa. Ele vai ali, os Sharks realmente não sabem quem são aqueles empresários, tem um mínimo de briefing, negociou, eles têm o feeling ali do negócio, beleza, 30% por 3 milhões, 30% por 300 mil reais da empresa, beleza. O que faz depois? Vai ter essa auditoria.
Que não é, cara, fez o pitch, ó, compra o seu negócio por tantos % e segue o jogo. No outro dia tem um Pix, já vira o seu sócio. Não é assim. Todo aquele trabalho de auditoria e tal, e eles podem declinar. Sim, é óbvio que não vai declinar, cara, tudo está dentro do combinado e dentro da normalidade, não vai negar. Entendi. Vai negar, por exemplo, lá no pitch você falou... Mas não vai negar, tipo, não pode negar, vamos dizer assim, ou pode. Não pode negar. Entendi. Tipo, eles meio que tem um combinado de que, cara, se eu cumprir o que eu falei lá dentro, se você não achou nada que é divergente, tudo bem. Não tem nenhum... Não contrato. É a cor de cavaleiros mesmo, não é. Aquilo ali se comprometeu, se está tudo dentro da normalidade, beleza, não vai negar. Mas vamos supor, às vezes nem é por maldade do empreendedor, mas às vezes porque ele tem maturidade. Eu fui lá no Shark, falo que minha empresa fatura 1 milhão, que ela tem margem líquida de tanto, etc. Quando você vai estudar a empresa de fato, vai verificar DRE, balanço patrimonial, não é aquilo. E não é porque o cara falou errado, é porque ele não sabia. Ele não tem muito costume, ele não é o Sérgio que está errado. Porque às vezes fala errado mesmo, né? Sim, às vezes pode falar, mas aí beleza, aí você pode, às vezes, não seguir, você pode reajustar, ou às vezes, por exemplo, cara, a gente estudou a empresa e ela vai precisar de um ajuste. Então, cara, vamos reformular isso aqui? Talvez possa acontecer, mas o normal cara, fez o pitch, é aquilo dali que a gente viu, vamos seguir conforme combinado. Esse é o normal, não é o normal declinar, a não ser que tenha um grande problema. Vamos supor, eu não peguei um caso hipotético, vamos supor, eu estou investindo numa empresa SG que trabalha com ambiental e etc. Aí vai lá verificar que a empresa dele não tem licença ambiental, não tem licença para operar, vai lá e carrega produto químico no rio. Exato. Aí você não vai seguir. Então, por isso você tem que ter essa auditoria antes. Beleza, teve auditoria antes, aí sim você vai fazer um contrato de investimento, que é diferente, a pessoa não vira sócio logo de pronto, porque existe uma assimetria muito grande. Sim. O empreendedor, ele está lá no negócio, está no dia a dia, então é ele que vai contratar fornecedor, é ele que mexe com financeiro, etc. Então existe, digamos, entre aspas, que esse contrato de investimento, até ele virar sócio, é um namoro. Se der tudo certo, a gente já está aqui garantido, firmado, que a gente vai virar sócio. Mas vamos só ter esse prazo para ver. O cara fez uma merda, aí o cara tá no CNPJ, sujou o nome do outro, enfim. Porque aí você imagina, a gente não se conhece, você tá aqui falando, velho, é muito top, tá faturando isso. Thiago, você compra metade por X milhões? Compra. Pá, tô lá depende dos tantos milhões. Aí vamos supor, tô longe da operação, tô lá em BH, meu escritório lá, você só me manda um Excel de vez em quando, tá bombando, ó, top, eu sou seu sócio. Quando vê ação trabalhista, estou longe da operação. Então, existe essa simetria de informação pela pessoa que está muito próxima da operação no dia a dia com o investidor. Então, criou-se diversos mecanismos. O principal deles é contrato de mútuo conversível para poder proteger o investidor e, ao mesmo tempo, a empresa recebe o investimento, consegue performar com ele e, ao mesmo tempo, o investidor ele fica próximo da empresa, de ser um conselheiro mesmo, fazer isso, pensar estratégia, planejamento estratégico, não no operacional, mas no estratégico do negócio. Exato, conexões, que abrem muitas portas, né? Você ter um sócio como aqueles é outro mundo. Só de você falar que você é sócio na Carol Paiva, você vai dobrar o faturamento, já vai abrir um tanto de porta. Já um monte de gente que talvez não te daria muita moral, agora vai começar a dar. Exato. E só para uma curiosidade, rapidinho, a Carol já fez quantos investimentos? Nossa, eu acho 10? que... Não, tá louco, acho que uns 90. Caramba, 90 empresas, Sérgio? 90 empresas. E o Sérgio? O Sérgio faz menos, né? O Sérgio, é porque o Sérgio entrou há menos tempo. O Sérgio entrou, eu acho que essa vai ser a 3ª temporada dele, eu acho que foram 10 empresas que teve o pitch e, fechei o negócio no programa, eu acho que foram umas 10. Curiosidade, nem sei se eu posso falar, depois a galera corta. Mas o que eu achei muito bom, velho, foi uma vez ele fazendo pitch e tal, não sei o que, a menina, ela,
mas você é quem mesmo pra... Disso não. E ele, cara, com uma tranquilidade se justificando pra menina. Então, não, mas eu tenho uma empresa, assim... Eu falei, aí depois no programa fechou, coisa né? então, eu falei, cara, que coisa maluquice, velho, de louco. O cara, a menina chegou assim, mas assim, é só pra entender, você pode agregar o que na empresa mesmo? Cara, é o Sérgio. Eu falei, assim, mas ele acho que ele é o único ali que cara. tem empresa a capital aberto. Não, a Carol também tem. A Carol também tem? Tem. Então, com participações. Tipo, o cara tem uma empresa... Não, o cara é gigante. Gigante, fatura Gigante. bilhões. Quem que é você? O que você vai ganhar? Ele é uma pessoa que agrega em qualquer coisa. Ele Que agrega no meu agrega? escritório de advocacia. Não, eu nem conheço ele, já agrega pra mim. Né? Mas, pelo amor, cara. Bom, e ele super humilde, ele explicou como que ele agregaria. Ele é humilde, ele é aquela pessoa. Super E humilde, o pessoal do lado gosta de ajudar. fala assim, meu, não tô Eu acreditando tô que no programa. você tá se justificando. Eu vou, tipo assim, você tem certeza que tá perguntando isso? Sim. Mas enfim. Cara, muito bom o papo. Gostei demais. Queria que a gente tivesse mais tempo aqui. Acho que tem alguns outros assuntos depois que dá pra gente marcar um retorno aí, algum outro episódio. A gente manda os pockets, a turma comenta, eu queria aprender sobre isso, qual que é esse problema? Essa é boa. Aí depois a gente volta respondendo. Coloca aqui nos comentários, né, que problema que você teve aí, a gente vai trazer o Thiago para resolver para vocês depois. Pagando bem que mal tem. Consultoria gratuita. Mentira, essa aí eu faço gratuito, nos comentários. Muito bom. Cara, como que a galera pode te encontrar? Redes sociais primeiro, antes de a gente partir aqui para o último ponto. Você produz conteúdo, tá lá no Instagram? Thiago Campos ADV. Thiago com TH, ADV de advogado. Sim. Ainda não estou produzindo conteúdo, mas estava tomando puxão de orelha aqui nos bastidores, que tem essas histórias massas. Mas pode seguir lá, que quando sair pro ar eu já vou estar. Promessa, hein? Olha essa. Se chegar lá, você fala, gente, Thiago tá... Sai na segunda, tá? Aí vai estar lá. Não, aí não. Mas Thiago Campos ADV. O escritório, por enquanto, tá thiagocamposadvogados.com.br, mas vai mudar. Então vai lá no Thiago Campos ADV no Instagram, que é melhor. Muito bom. Cara, aí pra gente finalizar aqui, reta final, só pra gente agregar ainda mais pra galera aqui, eu queria algum insight, dentro disso tudo que a gente conversou, para esse lojista que tem o seu e-commerce, né, que tem todas essas dores aqui. E eu tenho certeza que ele não tem nem tempo para ficar parando pensando mais uma coisa. Por isso que ele coloca a barriga muitas vezes. Sim. Né? Mas se a gente pudesse ser prático assim, cara, né? O que ele teria que colocar um pouco mais da energia dele, qual a dica, né? Que não seja só contratar você, apesar de ser uma puta dica. Entendeu? Contratar o Thiago aqui, antes vocês falem comigo, entendeu? Para eu ganhar uma comissão, brincadeira. Mas assim... Ganha o FII. Ganhar uma comissão aqui. Mas o que você poderia, cara, trazer aqui para ajudar a galera que tem o e-commerce, né? E que não olha para nada disso que a gente conversou, mas, cara, isso daqui tudo são coisas que pode deixar ela ter um pouco mais de tranquilidade na vida, né? Talvez ganhar mais dinheiro, lucrar mais, né? Ficar, de fato, mais seguro com o negócio, porque eu acho que o negócio já tem muito risco. Né? Não tem porquê, às vezes, você se colocar em mais risco, né? Tem coisa que dá para você eliminar. Então, o que você pode trazer para a galera? Eu acho que qualquer coisa que dentro disso que a gente conversou já vai ajudar, mas deixei o final. Cara, uma empresa, ela tem que entender qual que é o tamanho dela. Então não adianta a empresa que está faturando, vamos supor, 10 mil reais, muito pequena, cara, vou contratar no escritório agora. Não contrata para esse cara virar recorrente. Eu, da mesma forma que a agência, ela nega cliente, que às vezes não está do tamanho para ela, eu nego o cliente, falo, não faz sentido você me contratar para eu ser recorrente, faz sentido para você me contratar para essa demanda. Essas outras... E você faz esse tipo de serviço também hoje? Faço esse tipo de serviço. Eu falo, essas outras, eu não vou gerar valor a ponto de você me pagar. Então, o que a pessoa tem que tomar cuidado? Cara, beleza, Thiago, eu tenho que investir em um jurídico. Primeira coisa que eu investiria, contrato social e acordo de cotista. Sociedade, monta isso. É o que mais vai impactar o negócio. É o que mais vai impactar, porque ele é permanente. Sim. Ele é permanente. Ele é a base. Exato. É a base de tudo, né? Exato. Então vamos supor, um contrato de consumidor. Cara, você tem pouquinho consumidor, cara, seu problema é muito pequeno. Muito pequeno. Beleza, você vai ter um prejuízo de 100 reais, etc. Quando você começa a ficar muito grande, você está faturando 100 mil por mês, 200 mil por mês. Aí beleza, aí você já pode olhar para um advogado que vai cuidar das questões, termos de uso, política de reembolso, etc. Beleza, você pode olhar. Então, primeira coisa,
olha o tamanho da sua empresa, não contrata advogado, é danado, assim como todo bom vendedor. Cara, vende solução que você não precisa, mas o societário você tem que olhar. Olha para o societário, investe dinheiro nisso, e os outros vai tocando. E quanto de faturamento teria que ter para, por exemplo, ter de fato uma assessoria jurídica mensal ali, alguma coisa? Acho que. Eu sei que não tem a regra geral, Sim. depende do negócio, mas bota um corte só para a galera entender aqui. Cara, um corte bom para você ter mensal. Mensal. Cara, a partir de uns 100 mil, 200 mil. Partir daí. Senão, cara, recorrente eu acho muito difícil. Boa. Porque você vai ter pontual. Às vezes, um termo de uso de um site. Às vezes, problema de cliente. Cara, uma vez que você pegou. Não vale a pena você contratar esse cara mensal. Entendi. Que ele vai trabalhar ali no início. Ele pode ter muita coisa. Ele vai trabalhar 3 meses. Depois ele vai ficar 7 meses ocioso, fazendo uma coisa ou outra. Não pega recorrente. Uma outra coisa que você tem que fazer quando você vai contratar um escritório de advocacia, ou você vai ter o tempo de explicar para ele como funciona seu negócio, esperar ele ter um prazo, uma curva de aprendizado, ou você vai pegar um escritório que entende de negócios minimamente. Porque o advogado sozinho, o escritório sozinho, ele vai mais quebrar a sua empresa do que vai ajudar. Porque ele vai ser um zagueiro. Estou com essa ideia, já não faço. Tem risco. Não faço. Vou contar só uma história rapidinho para você entender o tanto que o escritório pode atrapalhar. Banco, hoje a gente está um pouquinho mais velho, às vezes vai ter umas pessoas mais novas. Antes tinha cheque, né? Eu acho que as pessoas nem conhecem. A Gen Z não sabe o que é cheque. Não sabe. Eu uso até hoje. Usa? Tá velho, hein? Eu já não uso mais não, faço Pix. Uso até hoje, cara, para fornecedor e tudo mais, ainda assim funciona demais. Você que usa o cheque. O que os bancos, não todos os bancos, mas alguns bancos faziam? Cheque até R$50, R$100, eu não verifico a assinatura. Sim. Legalmente, é obrigação do banco verificar? Sim. Mas assim, vale a pena o risco? Quantos cheques de R$50 um estelionatário vai falsificar? Pouquíssimos. Esses poucos eu vou ter um prejuízo de X. Vale a pena, vamos supor que o prejuízo seja de R$1.000. Vale a pena eu contratar um time de R$10.000 mensais para eu ficar verificando isso? Não, eu prefiro pagar os R$1.000. O advogado que não conhece de negócios, ele vai falar, paga os R$10.000. Sim. Ele vai te Ele dar quer um mitigar prejuízo. todo o risco, independente da realidade. Ele vai te dar o prejuízo de 9 mil. Aí a gente fazendo por analogia para uma empresa, ele pode dar o prejuízo que vai acabar com a sua empresa. Entendi. Eu acho que esse ponto é importante. Acho que ela não pode ficar... Tem que ser um pouco racional, né, cara? Sim. Olhar para o negócio e falar, beleza, né, eu vou economizar, vou tirar esse risco. A gente estava falando mais cedo, né, aqui. É o risco da ruína. Cara, não é um risco que vai te tirar do jogo e tudo mais. Talvez ali você tem que sentar e ser, assim, ponderado, cara. Quanto que isso vai dar de prejuízo versus quanto que... Custo de dinheiro. Risco, probabilidade. Custo de dinheiro, entendeu? E o retorno. Agora, tudo que vai te tirar do jogo, tudo que pode quebrar você, aí obviamente eu acho que sim, tem que colocar isso no papel. E não deixa o advogado quebrar seu negócio, não. Bom, se os advogados vai sair daqui adorando você. Né, isso. Queimei, falei que era para contratar ChatGPT. Precisava contratar ele, que a maioria é ruim. A advocacia vai acabar. Muito. Essa é o corte. Isso. Tiagão, obrigado, cara. Obrigado. Tamo junto. Uma honra estar aqui. Isso. Valeu. Volte sempre. Vou voltar. Com as dicas, com as perguntas dos comentários. Isso aí. Boa. Valeu, galera. Até o próximo episódio.